Pegou aí? Tá? Quem confessa pecados. Bom, o que Deus quer falar conosco hoje? Então eu quero começar lendo o Salmo 32, do verso 1 até o verso 5. Quem tiver Bíblia aí, pode abrir. Salmo 32, do versículo 1 até o versículo 5. Quem não tiver Bíblia vai aparecer ali. Tá? Amém? Salmo é Antigo Testamento, hein? É um Salmos. Esses crentes estão ficando tudo assembleando, tudo com Bíblia na mão. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém? Então diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Você pode trocar também por feliz. Bem-aventurado é feliz. Só que bem-aventurado é muito mais forte que feliz. E cujo pecado é coberto. Coberto pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Ou seja, quando eu não confessei pecados e fiquei escondendo de Deus, quem sofreu? Foi o próprio Davi. Esse salmo é dele. Porque de dia e de noite, o que acontecia? Por isso que é difícil ser crente, ó. O que acontecia? A tua mão, é a mão de Deus, pesava sobre mim. O meu humor, ó, se tornou em sequidão de estio. Ou seja, de estiagem, de seca de estiagem, que está dizendo aí. Confessei-te o meu pecado, ou seja, confessei a Deus o meu pecado. O que aconteceu? E a minha maldade não encobri, então eu não fiquei escondendo, porque Deus sabe todas as coisas. E dizia eu: confessarei ao Senhor. É para conversar com o pastor? Confessar a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. É para conversar com o padre? Não. Com o bispo? Com o papa? Não, é confessar ao Senhor. É a Deus. E as minhas transgressões, e tu, aí ele está falando de Deus, perdoaste a maldade do meu pecado. Quem perdoa pecado? Jesus. Só Deus pode fazer. Amém? Amém. Então você não precisa ir para o confessionário. Você precisa ir falar com Deus. A palavra de Deus então nos ensina que o perdão alivia a nossa alma. Prestou atenção no que Deus falou? Ele alivia a nossa alma. Porque o crente genuíno, eu gosto sempre de falar isso, crente genuíno, porque tem um monte de crente que não é genuíno. É meio paraguai, né? Já viu os crentes paraguai aí? Faz tatuagem, bebe umas cachaça, né? Se encontra com ele nos botecos aí. Então é paraguai, né? Porque não é genuíno. Então, aqui eu estou falando do crente genuíno. O crente genuíno, que tem temor e tremor de Deus, ele sente o peso da mão de Deus sobre as nossas iniquidades, de modo a mudar o nosso humor e secar a nossa alegria. O pecado seca a nossa alegria. É verdade, irmão. Você pode sair para a rua e encontrar várias pessoas na rua aí. Principalmente o pessoal que é mendigo. Conversa com eles para você ver. Estão secos, mas a maioria já foi crente. A maioria sabe cantar, sabe falar a Bíblia, mas estão lá. Não é verdade? Quem evangeliza sabe disso aí. E aí você pergunta para ele: como é que você está? Estou mal. Ai, eu estou sem força de voltar. Eu não consigo voltar. Ai, que saudade que eu tenho de Deus. Ai, que vontade de estar de volta na igreja. E tem muita gente que está aí com saúde e tal e não quer permanecer na igreja. A igreja não salva, irmãos, de jeito nenhum. Mas o Deus da igreja salva. E aí, um ensino maravilhoso nesse salmo escrito por Davi. Um homem segundo o coração de Deus, diz a Bíblia, que pecou gravemente perante o Senhor e pagou muito caro por tudo que ele fez. Deus perdoou ele? Perdoou. Agora as consequências vieram. As consequências vieram. E não foram consequências boas, né? Eu conversava com uma pessoa lá em casa essa semana,
e ela me contava a respeito de alguém. E aí, eu de vez em quando vejo esse alguém. E eu falava para ele: por desobediência, a filha pagou o pecado da mãe. Está sofrendo por causa da filha. O que aconteceu com os filhos de Davi? Quem sabe? Deus levou, levantaram contra ele. Deus perdoou o pecado de Davi? Perdoou. Mas as consequências não, meu amigo. Você espera, porque as consequências vêm. Eu fiz coisa errada. Deus vai te perdoar, claro que vai. Mas espere e aguarde, que as consequências são suas. Porque você tem a liberdade diante de Deus de fazer as escolhas que você quiser. Você pode escolher o que você quiser. Deus te libera para escolher. Agora aguenta as consequências depois. Posso ouvir um amém? Amém. Assim funciona. O perdão, então, é a maior alegria da nossa vida. A palavra bem-aventurado, que está no texto aí, da Bíblia, tem um sentido muito amplo para expressar a bênção de Deus. É uma palavra rica e poderosa, porque ela quer dizer o seguinte: feliz demais, muito alegre. Jesus usou essa palavra no Sermão do Monte. Quem conhece o Sermão do Monte, que é um dos mais famosos sermões de Jesus, sempre iniciando com bem-aventurado. Todos os ensinamentos do Sermão do Monte começam assim: bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, porque feliz é, mas bem-aventurado é muito mais forte do que feliz. Pega essa chave espiritual agora para a sua vida. O perdão de Deus é a maior alegria que você pode ter na vida. Pega aí. Vou repetir: o perdão de Deus é a maior alegria que você pode ter na vida. Pegou aí. Fala para alguém do teu lado: o perdão de Deus é a maior alegria que você pode ter na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O pecado é terrível. O pecado é maligno, sendo pior do que a solidão. O pecado é tão terrível que levou Davi rei, tinha tudo que ele quisesse: mulher, dinheiro, terra, cavalo, tudo. Só que ele secou por dentro. Porque o pecado nos seca por dentro, te dá vazio por dentro. E por isso que ele fala: estou em sequidão de estio. Ele estava seco por dentro. Era a alma dele que estava seca. A minha alma anseia pelo Deus vivo. Ele diz isso em outros salmos: a minha alma está tão seca, eu estou tão arrependido de tudo que eu fiz, porque eu feri Deus, aquele que me ama, de tal forma que eu estou com a minha alma completamente seca, com sede, tal qual a corça anseia por águas. Eu também estou ansiando pela bênção de Deus, para trazer de volta para a minha vida aquilo que eu tive e tenho de melhor, que é a bênção da unção e do óleo que vem do mais alto do trono da glória. É isso que ele falou. Sim. Amém. Amém. Então, meus amados, o pecado é pior do que a solidão. O pecado é pior do que a falta de dinheiro. É pior do que a doença. É pior do que uma perseguição. É pior do que a pobreza. O pecado nos afasta do nosso bem maior, que é o próprio Deus, que é a fonte da vida eterna. Onde está a fonte da vida eterna? É Deus. Por isso que Jesus fala para aquela mulher: se você beber da água que eu vou lhe dar, você nunca mais terá sede. Que ele diz: eu sou a água da vida, eu sou a fonte. Por isso que lá no Salmo, e você vai ver também em Apocalipse, fala que existe um rio que corre do trono de Deus, porque aquele rio representa o próprio Deus, ele é a água. Amém? Existe um rio, Senhor,
que flui do seu grande amor. Então, se você vai lá em Apocalipse, você encontra o rio. Nós cantamos aqui do Rio Azul. É um rio, é o rio da água da vida, representando o próprio Deus. Porque Ele é a fonte de vida eterna. O Senhor, né, é o Senhor do lugar da nossa origem. A nossa origem não é aqui. A nossa origem é lá. Quando você nasceu, Deus sopra o Espírito em você e você passa a ser alma vivente. A gente demora tanto tempo para descobrir o óbvio. De onde você veio? Eu vim de Deus, porque é Ele que dá o Espírito. Lá em Hebreus diz assim: e o Espírito volte a Deus, que o deu. Quem deu o Espírito para você foi Deus. Para onde Ele vai voltar? Para Ele. Por isso que Jesus falou o quê? Salve a sua alma. Porque o Espírito já sabe para onde ele vai voltar. Deus dá o Espírito, você passa a ser alma vivente. A alma vivente está lá em Gênesis. Aí esse Espírito que está dentro de você vai voltar para Ele, porque você não é dono dele. Hebreus vai dizer: o Espírito volta a Deus, que o deu. Ele te deu esse Espírito. E a alma é você que tem que buscar salvar ela. Lembra daquele rapaz rico? Vai lá e vende tudo e me siga. Entende? Ou então vai, vende tudo e me siga. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Por isso que Jesus vai dizer: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Porque é a alma que você tem que salvar. É ela que você tem que resguardar para Deus. Porque o corpo vai virar o quê? Do pó viestes e ao pó retornarás. Isso vai virar pó, meu irmão. É lá no cemitério que você vai ver que você não vale nada, nem rico, nem pobre, tudo igual. Fica tudo horroroso. Então, quando você olhar para um irmão, você vê Deus nele. Porque isso que você tem aí, ó, vai ficar tudo por aí. Camisa Philip Plein, vai ficar por aí, meu irmão. Essas camisas aí que valem, né? Uma camisa dessa do Liberto deve custar no mínimo R$600, uma camisa dessa. Isso é camisa de gente top, né? Você tem dessa? Eu também não tenho. Só para pessoal que está de alto nível, né? É igual a camisa do Jean lá. Também é camisa, custa R$600, R$700 cada camisa dela. Não tem condição. Você tem, André, de comprar? Também tem. Então, irmãos, por isso que a gente tem que esperar, ansiar pela volta de Cristo. E não há nenhum erro ansiar pela volta de Cristo. Eu vi um pastor falando uma heresia, que a gente não pode ansiar pela volta de Cristo, sendo que a Bíblia diz: ansieis pela volta de Cristo. Está lá na Bíblia. Isso eu sempre falo para vocês: cuidado com o que vocês escutam na internet. Tem muita gente falando heresia uma atrás da outra na internet. Aliás, eu de vez em quando mando para alguns aqui algumas heresias aí, eles chegam até a arrepiar. Não é? Vocês viram? Porque eu falo que tem. Né? Aqui eu mando para o Leandro, acho que eu mandei algumas para o André também, já mandei para que eles estão mais lá no meu perfil, né? E aí eu mando para eles algumas heresias daquelas terríveis, né? Terríveis. Está cheio. Então por isso que quando você encontrar uma igreja que tem um pastor bíblico, irmão, ora por ele. Sustenta ele em oração. Guarda ele para que ele não caia. Porque o que está por aí é terrível. Vocês não fazem a menor ideia. Então, precisamos ansiar pela volta de Cristo, porque Ele é o autor do sacrifício que me deu a vida eterna, que me deu a salvação. Então a comunhão com Deus é quebrada exatamente pelo quê? Pelo pecado. O que quebra minha comunhão com Deus? É o pecado. Por isso o diabo nos oferece tantas bandejas. Quando a pastora falava da mente, onde o diabo ataca? Sua mente. Vai na igreja para quê? Você escutar aquele pastor chato lá falar de Bíblia? Vai nada, rapaz. Nós temos um negócio bom ali. Vai pro futebol. Vai pro torneio de motoca. Vai lá pular noite. Vai comer churrasco de igreja. Pra que da igreja?
Vamos assistir o futebol. Nossa, hoje tem o jogo do Flamengo Madureira, não posso perder. Não é? Quando isso está acontecendo, irmãos, né, eu brinco com aquela igreja, mas é o inimigo lançando a seta sobre você. Ai meu Deus, estou com tanta preguiça, hoje trabalhei tanto, acho que eu não vou na igreja. Não faz isso, pelo amor de Deus. Isso aí é o inimigo lançando seta para te tirar da presença de Deus. Porque, gente, o culto, a pregação da palavra é terapêutica. Não é? Quando você, igual vocês, muitos aqui hoje choraram na adoração, né? Eu vi o Everson chorando na adoração, o André pegando fogo aqui, que eu vi mais de perto aqui, né? A Diane estava lá atrás, eu pensei até que ela ia voar, falei, Deus vai arrebatar a Diane, ela vai embora. Aí ia avisar o Leandro, a sua mulher vai embora, ela está quase voando ali, falei, vai embora, Deus vai levar ela hoje. Né? Ela estava voando lá no Espírito. Aí você vê, né? Gente até que não é tão pentecostal como nós, assim, né? Como o caso, mas a esposa estava ali, ó, até com a mão no coração, assim. Sim, eu fico feliz, irmãos. Eu fico feliz, né? De ver o Tiago ali de olho fechado, totalmente concentrado. Gente, eu fico feliz. A Natália, eu falei, vai embora. Mandei uma mensagem para o pai dela, vou mandar outra de que ela foi embora. Deus levou ela. Quase voou aí. Se tivesse asa, ela ia embora hoje. Ela e a tia. Sim, Natália estava voando. Eu fico daqui, né? Eu vejo mais coisas. Eu pensei, a Carol, eu falei, vai derrubar tudo ali. Vai acabar o som. Eu falei, ela vai quebrar a mesa ali. Tava lá no... Falei, nossa, gente, né? Então, assim, eu fico feliz. Até aquela moça que estava nos visitando estava lá toda concentrada, assim. Eu falei, gente, que bênção. Ainda não gravei o nome dela, né? Ana Júlia, é isso? É, ela estava ali na bênção, irmãos. Eu estou daqui só de olho, né? Ela estava na bênção, assim, de mão levantada. Eu falei, olha só, a primeira vez que eu vejo essa igreja já está de mão levantada. Se ela vier mais ao zero, vai voar daqui a pouco. Não é? Mas isso é bênção. Porque quando a gente sente a presença de Deus, a gente tem que se soltar na presença dele. Vocês não pensam que eu fico infeliz, não. Eu fico feliz de ver vocês voando aí. Que eu também vou de vez em quando aqui. Pego fogo também. Pego, né? O irmão aqui, eu falei assim, ele não vai trabalhar na farmácia amanhã. Sim, não é, irmã Sara? A Sara fica com o irmão, calma, fica aqui. Eu falei, a Sara vai ficar viúva, porque ele vai subir. Né? Lembra daquela, não quero subir. Lembra? Eu falei, vai subir. Mas hoje foi bênção, irmão. Foi bênção, hoje foi bênção. O André também, eu falei, vai ficar sem esposa. Vai voar. Hoje ela vai. Hoje vai ser o último dia dela aqui. Estava na presença de Deus. Isso é muito bom. Quando vocês entram na presença de Deus, aí é Deus que está fazendo, não é pastor nem nada, é a própria unção de Deus, né? Isso é bênção. É por isso que tem que vir à igreja, porque é aqui que você vai encher o balão. Aí a semana vem, aí é luta, é telefonema, aí é o patrão que fala, é o cara que joga o carro em cima de você, é o diabo. E aí você vai dizer, né? Aí domingo você vem. É isso mesmo, irmão. Acho que é fácil trabalhar com esse pessoal que trabalha de comércio aí. Acho que é fácil. Não é fácil não, irmão. Eu sei que não é. Você acha que é fácil ser diretor de escola igual ele? Toda hora o aluno pega um trem. Eu que dou aula, eles me perturbam. Um ano depois que eu dei a prova, um ano depois tem aluno me perturbando aí. Não é, André? É assim. Você já deu a prova, já deu a nota. Não tem jeito de fazer um trabalho. É fácil ser professor, não. A pastora engana, ele pensa que está tomada hoje. Isso mesmo, também. Aí chegou lá em casa e falou assim, pastor, é R$1.000 cada tomada. Eu falei, vou te dar uma tomadada aqui. Né? Brincadeira. Então, irmãos, a comunhão com Deus, ela não pode ser quebrada pelo pecado. E aqui é a oportunidade que Deus te dá de uma vez por semana, você se encher de Deus de novo. Por isso que você tem que se soltar aqui. Não precisa ter vergonha. Você não tem que ter vergonha de ninguém.
Você tem que fazer igual alguns. Eu não estou nem aí se alguém está olhando, está vendo. Você tem que olhar para Deus. Você está aqui para adorar a Deus, não é para aparecer para ninguém. Né? Tirando essas pessoas que vêm com essas camisas de 600 reais, o resto está tranquilo. Tranquilo. Amém? Amém. O perdão então limpa o que? A sujeira espiritual que está em nós. Sabe? Quem aqui, não sei se aqui no sul tem. Existe a palavra caraca aqui? Que é aquela. Tem aqui no sul? Aquela sujeirinha que criança fica, a gente tem que passar uma bucha. Então aqui é quando o Espírito Santo faz uma bucha em você. Você vem com a caraca do mundo aí, e aí aqui você fala assim, eu tira tudo de mim. E aí ele vai e te limpa aqui. Limpa-me, Senhor. Purifica-me com o sopro. É o lugar da purificação. É hoje que é o dia. Você se purifica pela adoração, se purifica quando você escuta a palavra. Então, olha, Salmo 32, 1 e 2 vai dizer assim: feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Feliz é o homem a quem Jeová não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Estou usando outra tradução agora. Usei uma outra tradução bíblica, porque aqui a palavra é feliz, não é mais bem-aventurado. Que é igual a bem-aventurado, só que a bem-aventurado é mais forte. A palavra transgressão em hebraico significa assim, rebelar-se contra Deus. Alta traição, olha, o negócio é sério. Violação ou quebra de um mandamento ou uma lei divina. Deus não ama pecado não, irmão, Ele odeia. Mas Ele ama você que é pecador. É diferente. Deus odeia o pecado. Ele ama você. Ele sabe que você ainda não chegou à estatura de varão perfeito. Porque a Bíblia diz que quando o perfeito vier, tão perfeito quanto Ele seremos. Seremos parecidos com Ele na perfeição. Aí é quando a gente cantou. Quando Ele vier, vai arrebatar. Aí sim. Lá não tem mais noite, porque não precisa. Por que não precisa de noite lá? Porque a luz de Deus brilha durante todo o tempo. Não existe hora lá no céu. Agora são 6 horas, hora de eu ir para a igreja. Não existe lá não tem mais hora. Acabou tudo. Não tem mais hora. Então não precisa ter noite e dia, porque não tem mais essas coisas. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Você não vai mais precisar usar shampoo no seu cabelo. Não tem mais aqueles dias difíceis das mulheres uma vez por mês. Não tem mais não, irmão. Acabou, não tem mais dor de cabeça. Sim. Já parou para pensar? Não tem mais careca. Não tem. Não precisa passar gel. Sim, não precisa ficar passando negócio de antiacne. Não precisa, porque lá é outro mundo. Lá estaremos na glória. E você terá um corpo glorioso. Sim, em nome de Jesus. Esse é o nome. Amém? Guarda isso. Guarda isso. Olha para esse corpo e fala assim, que vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Esse corpite gordinho vai ficar para trás. Essa barriguinha vai ficar para trás, irmão. Posso ouvir um amém? Amém. Vai ficar para trás. Viu, André? Seu corpite vai ficar para trás, tá? Pois é, vai ficar. Lá é outro, tá, Isabel? Se você for salvo e ele for salvo, você vai encontrar com ele lá. Você vai saber quem é ele, claro que sim, né? Só que é um corpite, tá? Diferente. Então, irmãos, a iniquidade significa biblicamente sujeira, ou seja, a sujeira é limpa espiritualmente pelo perdão de Deus. Somos totalmente depravados pelo pecado, né? Somos. O potencial do pecado está dentro de cada um de nós, está aqui dentro. No que a teologia chama de depravação total do ser humano. Teologia, a gente aprende isso na teologia. A depravação total afirma que o homem é escravo do pecado. E é, né? Você acaba de sair da igreja, se alguém jogar uma luz, não é? É ou não é? Ou você talvez nem vai falar a palavra para você, ô abençoado, você jogou o carro em cima de mim. Talvez você vai partir para outra coisa, porque o pecado mora dentro de você. Ele está aqui porque o mundo jaz no maligno. O que me segura? Jesus. Fruto do Espírito. Porque
né? A minha vontade é fazer o que eu não quero. Lembra que Paulo fala assim: eu faço aquilo que eu não quero fazer, e o que eu quero eu não faço. Lembra? Paulo fala isso, ele reconhece a humanidade dele, o estado de depravação total dele, teologicamente falando, que é o meu, que é o seu. Então, por isso que é impossível a salvação através de méritos humanos. Você não pode comprar, a salvação. Toma aqui um dinheiro, não dá salvação, não tem, não é por mérito humano ou por nenhum esforço próprio, pois a mesma somente se dará através da ajuda da graça de Deus. Não há nenhuma área em nós que não tenha sido afetada pelo pecado. Foi afetada a razão, a emoção e o espírito. Não o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que colocou em você. Até ele é afetado, porque a alma faz com que você faça aquilo que você não quer fazer. Lembra-se de quem aceita Jesus genuinamente tem um espírito trocado, lembra? Então vou provar biblicamente. Ezequiel 11:19 diz assim: e lhes concederei. Olha a palavra, concederei. Concessão é paga? É de graça. Lembra que é de graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Lhe concederei um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra e darei um coração de carne. Aqui você quebra a depravação total. Aí fala assim: Senhor, Deus, então quer dizer que Deus troca um espírito? Troca. Deus te manda um espírito para você viver, e se você aceitar ele ou ter um encontro com Deus genuíno, ele troca o seu espírito, porque o espírito em você não consegue conectar com Deus. Essa é a verdade. Amém? Está lá no livro. O perdão de Deus então lava os nossos pecados. Sim, o perdão divino lava os pecados e nos livra da culpa. Deus cobre os nossos pecados com o sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Quando Deus cobre, você se torna uma pessoa mais feliz. Deus vê o sangue de Jesus cobrindo os pecados, porque o Senhor enxerga o juízo e a justiça do sacrifício da cruz que está sobre nós. Então, quando Deus olha para você e você está coberto com o sangue de Jesus, Ele não vê o seu pecado. Pegou? Como é que é? Quando você está coberto pelo sangue de Jesus, Ele não vê seu pecado, porque Ele vê o sangue. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pegou aí? Paulo vai falar disso lá na frente. Então Deus não faz vista grossa não, tá? Presta atenção, Deus não faz vista grossa não, e nem faz concessão nenhuma para pecado não. Deus julga e pune o pecado, porque Ele é justo juiz, mas ao ver o sangue de Jesus, Ele compreende que estamos justificados pela fé em Cristo. É isso que acontece. Ele não está fazendo vista grossa, Ele está vendo, porém Ele vê o sangue da justificação pela fé em Cristo Jesus e o sacrifício vicário dele da cruz sobre a sua vida. Aí ele não imputa sobre você a justiça dele, porque Deus é amor, mas Deus também é, quem conhece, mas é fogo consumidor. As pessoas acham que Deus só é amor. Não, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor também. Tanto que aqueles que não tiverem Cristo vão para onde? Vão para um lugar que só tem água, né? É isso que fala a Bíblia? Tem o que lá? Lago de fogo e enxofre. Pois é, fogo e enxofre. E quem falou isso foi o próprio Jesus. Para onde você vai, irmão? Para a água ou para o lago? Eu vou para a água. Então, Ele mesmo levou o seu próprio filho ao madeiro. A justiça foi feita. E aí, irmã advogada, a base legal foi feita na terra com reflexo no céu. Gerou uma base legal. Havia uma célula contra mim e contra você, mas Deus riscou a célula. Tem até uma música, né? Deus riscou a célula. Então é a base legal da salvação. Deus fez quando Jesus morreu na cruz por você. Então Deus é justo e justificador do ímpio pela fé, no que a teologia chama de justificação pela fé e não pelas obras. Não adianta você fazer obra porque você não vai ser salvo. Ah, Senhor, eu distribuí 200 mil cesta básica. Não resolve. Porque não é pelas obras, é pela fé.
texto fala. A obra sem fé A obra sem fé é morta. é morta. Ah, eu dei 200 cestas básicas, tem fé em Deus? Não, é morta. 2 Coríntios, capítulo 5, 19, vai aparecer e dizer: isto é, Deus em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Quem fez isso? Deus, através de quem? De Cristo. Sem Cristo, não tem reconciliação. O pecado não imputou as nossas dívidas, por isso a salvação é de graça pela graça. Jesus morreu como nosso substituto, em nosso lugar. Deus lançou tudo sobre o próprio Filho, e a justiça de Deus o fez morrer vicariamente, substitutivamente em meu lugar, porque o salário do pecado é a morte. Hoje eu estou pregando teologia pura aqui. Presta atenção no manto. Então a justificação é um ato de declaração de Deus sobre a vida daqueles que creem genuinamente nele. A fé tem que ser genuína, porque toda fé que não é genuína, a pessoa cai. E olha, eu vou dar um recado para vocês. Por que muita gente cai e não consegue recuperar? Quem sabe por quê? Eu tenho o maior medo quando a pessoa está na igreja e ela cai. Porque o que a Bíblia diz? Quantos demônios voltam? 7. Eles encontram a casa limpa, não é? Quem falou isso? O próprio Jesus. Encontra a casa limpa, e aí eles reocupam a casa, mas reocupam com mais 7. As legiões. Então isso é um negócio sério, irmão. As pessoas não prestam. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Então não cai não, irmão. Pelo amor de Deus, fica firme. Quantos você conhece, Liberto, que não consegue mais firmar? Porque a casa dele está ocupada. Você tem gente da sua família que não consegue firmar mais. Porque ele declarou Jesus, fez tudo. Só que depois ele caiu e aí vieram mais 7. Amém? Encontraram a casa. Inclusive a Bíblia diz a Jesus: encontraram a casa arrumada e limpa. E entrou mais 7. Meu irmão, o negócio é sério, tá? Esse negócio de mundo espiritual, as pessoas acham que o negócio é brincadeira. Não é brincadeira. E aí, olha, quando Deus olha para você e vê que o seu nome está inscrito lá no livro da vida, ele vê lá a palavra justificado pelo sangue de Jesus. Aí ele não imputa culpa em você. Essa é a justificação pela fé. Romanos 5:1. Se quiser abrir a Bíblia, está aí, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é que vem a paz com Deus? O sangue de Jesus. Enquanto você não tem paz com o sangue de Jesus, você está em rebelião com Deus. Ah, mas eu estou vivo? Sim. Mas aí a graça é comum, não é a graça especial. Deus vai salvar todos, irmãos? Vai salvar quem? Quem? A graça especial está sobre ela. Muito bem, olha só, Romanos 3, 21, 26, vai aparecer ali, ó. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que, lê lá, os que creem, tem que crer. Ah, essa justiça se estabelece para quem não crê? Não. Não é o pastor que está falando, irmão. A Bíblia, olha aí. E aí continua dizendo: porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em quem? Em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé. Olha aí o detalhe: pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Hoje é teologia pura. Esse é o entendimento da justificação pela fé. Esse é o entendimento que é o sangue de Jesus que nos justifica e nos purifica de todo pecado. É isso que explica a fé genuína. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem que crer. E o crer é de dentro para fora, não é de fora para dentro.
O crer quando o Espírito Santo te convence do pecado. E ele faz você tomar as atitudes. Você é capaz de dar glória a Deus bem forte por causa disso aqui? Meu filho. Se você é genuíno, meu irmão, você tem que agradecer a Deus. E quem agradece a Deus, faz o que ele pede. Então assim, não precisa do pastor ficar brigando com ninguém. Porque quem entende essa justificação pela fé, ele faz as outras coisas. Porque ele quer agradar a Deus e não aos homens. Ah, eu vou fazer isso por causa do pastor. Não, meu filho, você vai fazer por causa de Deus. Ah, eu, exemplo, vou dizimar por causa do pastor? Não, eu vou fazer isso por causa de Deus. Ah, eu vou confessar Jesus porque o pastor pediu? Não, eu vou confessar porque Deus mandou eu confessar. Pegou? Amém. Eu vou na igreja domingo? Vou. Então, eu vou por causa do pastor, eu vou por causa de Deus, eu vou lá para adorar a Deus. Amém? Se você entender isso, aí você vai entender Deus. É fé. E a fé começa ali. Alguém pode apagar a lâmpada para ficar melhor para o pessoal ler? Olha ali, irmãos. Isso aqui é o princípio para você ter o que eu preguei. Para você ter a justificação pela fé e a sua alma ser sarada. Olha lá. Se você... Leia comigo, vamos ler todo mundo junto. Se você... será salvo, pois com a alma e com a boca confessa para a salvação. Amém? Romanos 10, 9 e 10. Esse é o segredo. Precisa confessar Jesus com a boca para que as coisas aconteçam, as outras coisas aconteçam. Amém? Amém. Preguei alguma coisa que está fora da Bíblia. Você leu aí? Você aproveitou e leu? Só a Bíblia. Amém? Amém? Então eu sempre vou fazer isso. Há alguém no nosso meio que nunca confessou Jesus ainda? Com a boca? Que não tem certeza da salvação? Que se Jesus voltar ele não sabe o que vai. Há alguém aqui? Eu tenho que fazer o apelo. Porque todos precisam confessar Jesus com a boca. Não é porque eu estou pedindo, é porque isso a Bíblia exige.